interesse público. Se ele não conseguir cumprir com essa missão, algum problema existe nesse ato e precisa ser controlado, precisa ser corrigido, e esse problema pode ser detectado por um programa de compliance, que é um programa de verificação, novamente, dentro do nosso fio do condutor, se a administração está trilhando firmemente dentro dos trilhos da ética administrativa. Então, o que pensamos quando buscamos um compliance? Controle, excelência, conformação ética e legal, como nós já falamos. Essas são as obviedades que temos no dia a dia e vocês encontram de maneira tranquila, né, sobre programas de compliance. Mas eu gostaria de fazer um recorte dentro do nosso tempo sobre a questão da eficiência e a eficiência sobre esses três aspectos: eficiência, estrito sensu, eficácia e efetividade. Para o sucesso de um programa de compliance, em especial quando tratamos de dados num ambiente virtual, que é um ambiente digital criado pelo homem, temos que nos preocupar com essas três perspectivas da eficiência administrativa, que é o caso que estamos aqui tratando, é o case aqui recortado para a nossa palestra. Agir da forma esperada, fazer de fato esperado e trazer resultados para o mundo real. Ou seja, fazer bem feito, fazer o correto e que o bem feito e o correto tragam consequências, tragam realmente repercussões práticas para viabilizar o desenvolvimento. Quando tratamos de Estado, toda atuação, tudo que é feito e toda atuação estatal está vinculado ao artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição traz os objetivos fundamentais da República. Quais são os objetivos fundamentais da República? Construir uma sociedade mais justa e solidária. Em resumo, ela quer viabilizar o desenvolvimento intersubjetivo. Ou seja, se você se desenvolve, precisa sim se preocupar se o outro está se desenvolvendo a seu lado e assim por diante. Por quê? Não conseguimos nos desenvolver sozinhos. Esse desenvolvimento vem da oposição. Esse desenvolvimento vem da verificação de que, a partir da interação com o outro e com o meio, eu preservo o que é de bom, o resultado positivo dessa interação, e jogo fora o que é de ruim, o resultado negativo. E assim eu vou estar saciando esse meu ímpeto de desenvolvimentista. Vocês mesmos estão aqui assistindo essa palestra porque existe um mínimo de esperança que vocês saiam melhor do que quando entraram. Vocês julgaram e hierarquizaram que assistir essa palestra, participar desse maravilhoso evento, vai trazer para vocês algo mais positivo do que negativo. E a Constituição, no seu artigo 3º, determina que tudo o que nós buscamos, tudo o que nós, em toda a nossa atuação como ser humano, precisamos ter essa preocupação com o outro ser humano, essa preocupação social, contratos, propriedade e novos tipos de interação tem que ter como preocupação, inclusive, futuras gerações. Quando vocês leem, por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal, que trata sobre a preocupação da manutenção, preocupação não, o dever que todos nós temos, o dever de manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive para futuras gerações. Ou seja, a preocupação tem que ser conosco, com os outros em volta e com aqueles que sequer existem. Então, a importância de estruturas de compliance ou estruturas que mantenham o ser humano linkado um com o outro para que continue a fazer o bem é algo extremamente relevante. Aqui, como exemplo, meus caros, eu trago diversos selos, né, que ocorreram aí ao longo dos anos para chegar no nossa ideia principal aqui da palestra, que é viabilizar programas de compliance conforme os direitos fundamentais ou programas de compliance humanizados. Há muito tempo a preocupação era ter um selo ISO, depois com a responsabilidade social, outro só com a responsabilidade ambiental. Após uniram-se a responsabilidade social e ambiental e veio a responsabilidade socioambiental. Daí programas de
de compliance que teve o seu grande boom, né, com a lei anticorrupção, mas era uma preocupação mais em preservar a empresa, né, por si. E agora a nossa proposta é que realmente nos voltemos ao ser humano. Tá? Então, o grande objetivo de um programa de compliance é esse: promoção do desenvolvimento intersubjetivo. Qual é o melhor caminho, então, para esse? Né? Observem que a questão, eu não trago uma questão sobre qual é a resposta correta, porque eu sou daqueles que acreditam que não existe resposta correta, mas sim melhores respostas dependendo do tempo e do espaço. Aqui, a sugestão que eu trago para vocês, que eu compartilho, para a raça humana não ser extinta por aquilo que criou, o universo digital, precisa encontrar meios concretos de não esvaziamento de sua essência. Respeitar e promover os direitos fundamentais por meio de programas de integridade adaptados, por exemplo, é um caminho talvez adequado para alcançar esse fim, e chegamos na ideia do compliance digital como um dos exemplos. Para tanto, a preocupação ou as preocupações que precisam ter uma atenção maior é a política de segurança interna e externa da informação. O que sai da administração pública e o que chega da administração pública precisa ter filtros não só humanizados, mas filtros eficientes e técnicos. Nós observamos há pouco tempo a discussão aí da Anvisa, a questão da vacina da Covid, como essa discricionalidade técnica não é algo simples de se tratar. Mas talvez se tivesse um compliance, especialmente digital, sobre o tratamento de dados, porque a discussão foi, poxa, eu não sabia que a morte ocorrida de uma pessoa, infelizmente, não foi decorrente da vacina, mas foi em razão de um suposto suicídio. Né? Isso é tratamento, entre aspas, ineficiente da informação. E a agência, sem ter um bom tratamento de informação, talvez se precipitou em suspender, em tomar uma decisão a qual ela não tinha um grau de eficiência mínima, discricionária, técnica, para poder ali agir daquela forma. A discricionariedade técnica não tinha uma eficiência mínima, melhor dizendo, para que se pudesse ser publicizada. Então, aqui, para fechar o nosso conceito de compliance digital, conjunto de ações voltado à conformação ética e legal de organizações envolvidas em prática no meio ambiente digital, bem como análise, diagnóstico e adoção de procedimentos efetivos de minimização de riscos a partir de respectivos impactos e consequências nas realidades jurídicas, real e virtual. Então, meus caros, a pergunta final que eu deixo aqui para vocês, para encerrar minha participação, é: essa perfeição, essa otimização, ela nos afasta ou nos aproxima dessa humanização da relação da administração pública? A preocupação é se vamos substituir o homem pela máquina, o natural pelo sintético, o espontâneo pelo programado, o autêntico pelo artificial e o orgânico pelo sem vida. Esse é o exemplo que nós queremos deixar? Perfeição? Essa reflexão, eu acredito que precisa ser feita diariamente, cotidianamente. Eu, sinceramente, tenho a opinião que não é o melhor exemplo, pois a própria imperfeição preserva a nossa humanidade. Logo, a efetividade de programas de compliance digital depende do nosso exemplo de superação de nossas falhas. Lembremos que o que não se desenvolve é apenas o perfeito. E aqui, para encerrar, uma imagem para que reflitamos sobre como será o nosso amanhã. Um robô, talvez, com uma humanização de tirar o pedaço do seu próprio corpo para ajudar aquele que está precisando nesse momento. Lembremos que o passado é eterno, mas o futuro não. Então, ainda dá tempo de nós refletirmos e superarmos essas questões. Eu agradeço muito pela atenção, agradeço pelo convite desse grandioso evento. Muito obrigado a todos. Agradecemos.